Olá! Bom estarmos reunidos mais uma vez neste canal de bênção para as nossas vidas. Pastor Rivaldo, abençoando sua vida com a palavra de Deus para nossa vida, para nosso crescimento espiritual. Estaremos iniciando um novo tema, onde abordaremos os fundamentos da fé cristã. Pode estar certo que serão dias de muito aprendizado e de muito enlevo espiritual. Estamos certos de que este tema é um tema fundamental para a continuidade da vida da igreja. Os fundamentos da fé cristã. Já guardou aí o tema para este tempo? Um novo tempo de novos ensinos, novas aprendizagens, mas também podemos dizer que estaremos repetindo. A repetição, ela nos faz lembrar que precisamos crescer dia a dia em nossa fé e termos sempre em mente, devemos ter sempre em mente que somos peregrinos, estamos de passagem aqui na terra e que um dia teremos a prestação de contas de todos os nossos atos de nossa vida. Portanto, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 12, nós lemos assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda bem que as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então, Pedro deixou claro que não deixaria de exortar a igreja, sempre fazendo lembrar as coisas que trariam para ele crescimento. O ponto-chave do qual queremos estar trazendo esse entendimento é que o fundamento único e universal é Jesus. Este fundamento indica que o fundamento de Deus para a igreja, como a igreja é a mesma em todo lugar e em todo tempo, então até a volta de Cristo, o fundamento que devemos mostrar é o mesmo, sempre. Não podemos mudar de fundamento, não podemos abrir mão deste fundamento, ele precisa continuar existindo uma grande realidade. O fundamento de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Então nós temos a convicção plena e queremos externar esta convicção através desse tempo de ensino que as Escrituras, compostas do Antigo e Novo Testamento, são inteiramente inspiradas por Deus. As Escrituras são infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em qualquer das áreas que ela venha a se expressar, sendo também a autoridade final e suprema de fé e conduta. Assim entendemos o valor das Escrituras. E também afirmamos que há um só Deus eterno, um só Deus, perfeito e poderoso, distinto em sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos que Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem e o único mediador entre Deus e o homem. Declaração de fé da nossa doutrina: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. O Espírito Santo é o regenerador. O Espírito Santo é o santificador dos remidos, o doador dos dons, aquele que nos dá os dons espirituais. Aleluia! O Consolador permanente. O Espírito Santo é o mestre da igreja.
Em Adão, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, mas devido à queda de Adão, a humanidade tornou-se radicalmente perdida, corrupta e distanciada de Deus. Continuamos a ensinar dizendo-lhe que a salvação eterna é um dom de Deus. E este dom foi providenciado por Deus para o homem, unicamente pela graça do Senhor Jesus, pela morte vicária de Cristo. E a fé é o meio pelo qual o crente se apropria dos benefícios da sua morte. Nos apropriamos de todos os benefícios que a morte de Cristo trouxe para nós, pela fé em Jesus Cristo. Cremos que Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens e recompensar os justos. Cremos que a igreja cristã, o corpo e a noiva de Cristo são consagrados à adoração e ao serviço de Deus através da proclamação fiel da palavra, a prática de boas obras e a observância do batismo e da ceia do Senhor. Portanto, meus queridos, a tarefa da igreja é de ensinar todas as nações, fazendo com que o evangelho produza frutos para que cada aspecto da vida e do pensamento humano. A missão suprema da igreja é de salvar almas e, sobretudo, fazer discípulos de todas as nações. Assim Deus transforma a natureza humana, tornando-se isto, então, o meio para a redenção da nossa sociedade. Que maravilha podermos entender o propósito de Deus para esse tempo, para as nossas vidas, para que possamos alcançar da parte de Deus todo o enlevo espiritual, todo o conhecimento. Lembrando que nós temos que deixar claro que o fundamento da igreja, ele está constituído em 5 princípios da fé cristã. Os 5 pontos fundamentais da fé cristã. Existem outros fundamentos, mas queremos hoje estar destacando de que o fundamentalismo está baseado nesses fundamentos. Primeiro fundamento, a Bíblia é literalmente verdadeira. Primeiro fundamento, a Bíblia é literalmente verdadeira. A crença de que a Bíblia é infalível. Isto é, a Bíblia não tem erro, está livre de contradições. O segundo ponto que o fundamentalismo defende com toda autonomia, o nascimento virginal, a divindade de Cristo. Nós, fundamentalistas, acreditamos que Jesus nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo Espírito Santo e é o Filho de Deus, plenamente humano e divino. A expiação de Cristo, através de Cristo na cruz, nos ensina que a salvação é obtida somente através da graça de Deus. A salvação é obtida somente através da graça de Deus. A fé humana na crucificação de Cristo para os pecados da humanidade. Também cremos e fundamentamos de que a ressurreição corporal de Jesus, no terceiro dia após a sua crucificação, Jesus ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. A autenticidade dos milagres de Jesus, como registrado nas Escrituras, e a literal e pré-milenar segunda vinda de Cristo. Assim, podemos, neste início de meditação, trazer o primeiro começo deste entendimento das doutrinas fundamentais da fé.
Acreditamos que teremos muito a comunicar e esperamos que vocês possam continuar visualizando e divulgando este canal de atividade para crescimento espiritual. Nós estamos sendo convidados a nos posicionar diante de tanta indiferença. No século XIX, houve muita luta de entendimento para que a igreja pudesse se conservar e preservar com o início de seu fundamento e lutar para que não fosse alterado. A igreja de hoje continua sofrendo na cultura pós-moderna e secular. As pessoas não podem ter vergonha de proclamar o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo. A verdade não pode ser mudada pelo engano, pela mentira. A adesão às doutrinas fundamentais são necessárias. Então, esses princípios são a base sobre o qual o cristianismo é firmado. Como Jesus ensinou, a casa construída sobre a rocha vai resistir a qualquer tempestade. Glória a Deus, a casa construída sobre a rocha, ela vai resistir a qualquer tempestade. Como temos sido provocados, como temos sido chamados a mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. O modernismo não é mais uma ideologia a ser desenvolvida. O modernismo é uma realidade vivenciada pela igreja. A igreja tem sido vilipendiada nos seus ensinos e os mestres têm procurado trazer o ensino que as pessoas querem. Como a palavra já nos dizia que nos últimos tempos as pessoas procurarão mestres que falarão aquilo que elas querem ouvir. Portanto, essa corrida de congregação em congregação, buscando mestres, e muitas vezes se consagra o mestre que tem o ensino que deve ser ensinado, e se extirpa aquele que ensina a verdade, para que a mentira prevaleça. Estamos debaixo de uma onda de enganos, de uma onda gigantesca de falsos ensinadores, falsos mestres, e tem tomado conta dos púlpitos. Mas eu creio e defendo de que a igreja verdadeira não é a igreja que vemos. A igreja verdadeira é a igreja invisível aos olhos humanos, mas visível a Deus. A igreja invisível é a igreja verdadeira. A igreja visível, ela é uma igreja falsa em muitas das suas ideias, muitos dos seus conceitos. E hoje os nossos salões de culto estão repletos de pessoas que nunca nasceram de novo, porque nunca lhes foi pregado o evangelho da verdade para que haja novo nascimento. É um tempo de afronta à palavra de Deus, é um tempo de afronta às verdades que Jesus ensinou, é um tempo de desonra para os homens que criam na verdade. Mas esse tempo é um retorno ao tempo antigo, onde os homens desprezaram profetas e reis e sacerdotes que queriam desenvolver a verdade de Deus. Estamos voltando com toda a força a um tempo de anulação da verdade, para que a mentira tenha prevalecência. Todos estamos aí sendo convocados a desenvolver o conhecimento e viver este conhecimento. Os fundamentos da fé cristã não podem ser desprezados. Vamos estar falando sobre os fundamentos da fé nos próximos dias, com muito mais liberdade, com muito mais propriedade, para que nós possamos desenvolver este conhecimento e não esquecermos nunca de que os fundamentos não podem ser deixados para trás e que a casa que está na rocha,
ela nunca vai cair. E a rocha é Jesus. A casa deve estar firmada em Jesus. Bendito seja Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Que todos nós possamos continuar servindo a Deus em inteireza de entendimento, liberdade de espírito. Bendito seja Deus, que abençoe toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família. Deus abençoe a família, em nome de Jesus. Amém.